Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Estamos aqui mais uma noite, aqui em frente ao Mercado Shimá, glória a Deus. Aqui é onde queriam nos bater, né? Mas o Senhor é maior, né? Mais forte que está conosco do que está no mundo, né? Glória a Deus. Vamos fazer o ID do Senhor. Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma noite. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Boa noite a todos, na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma noite para anunciar o Evangelho, a Palavra de Deus. Jesus, no livro de Marcos, capítulo, glória a Deus, 16, versículo 15, Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a todas as criaturas. Quem crê e for batizado será salvo, porém Jesus diz: quem não crê, quem não for batizado, será condenado. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque não querem vir para a luz, para que as suas más obras não sejam reprovadas. A palavra do Senhor nos diz no livro de João, capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, nesta noite, não vim aqui pedir o seu dinheiro, não vim aqui te convidar para ir para um templo religioso. Eu vim aqui nesta noite obedecer uma ordem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vim aqui nesta noite para fazer o ID do Senhor. Por isso, que você venha dar ouvido à palavra de Deus, que você venha dar ouvido à voz do Senhor, enquanto você está tendo fôlego de vida, enquanto você está respirando. Entregue a tua vida a Jesus, porque quem sabe amanhã possa ser tarde demais. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, Senhor Jesus, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, todos vós que estáis oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Glória a Deus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. É o que Jesus está dizendo nesta noite para você jovem,
para você adulto, para você idoso, venha até Jesus. Vinde a mim. Todos. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Jesus, ele não pede se você é um alcoólatra, se você é um usuário de drogas, se você é uma prostituta. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Por isso que ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados. Então, nesta noite, é momento de você entregar a tua vida a Jesus. Nesta noite é momento de você entregar a tua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto você está tendo um fôlego de vida, porque o dia de amanhã não pertence a mim. O dia de amanhã não pertence a você. O amanhã só pertence ao Senhor. Glória a Deus. O teu nome já está escrito no livro da vida? Teu nome já está escrito no livro da vida? Porque a palavra do Senhor vai dizer no livro de Apocalipse, capítulo 20, o versículo 15, o juízo final. Abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E aquele que não foi achado o nome escrito no livro da vida, foi lançados no lago de fogo e enxofre. Por isso, meu amigo, minha amiga, é momento de você entregar a tua vida a Jesus. É momento de você deixar a tradição dos nossos pais. É momento de você deixar a idolatria. É momento de você deixar o pecado e aceitar a Jesus. Enquanto você está tendo oportunidade, porque a palavra do Senhor nos diz no livro de Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito: ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo após a morte o juízo de Deus. Por isso, não queira enfrentar o juízo de Deus. Não queira enfrentar o juiz dos juízes, o rei dos reis, no julgamento. Entregue a tua vida a Jesus enquanto você está tendo oportunidade. Eu quero ler nesta noite a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 21. Mateus 21, capítulo 12. Glória a Deus. Mateus 12, 21. Da palavra de Deus. E nesta noite, você que não tem Bíblia, você que não conhece a palavra de Deus, glória a Deus, eu tenho uma Bíblia aqui para doar para você. Se alguém quiser uma Bíblia para ler, para meditar, só vim aqui buscar, mas tem que ler. É para meditar na palavra de Deus. Não é para abrir no Salmo 91 e deixar lá criando poeira. Não. É para ler a palavra de Deus. Glória a Deus. Nossa, está me arrepiando. Olha. Ela não lê, pega no canal. Fala aí. Você também sabe ler? Então leia uma palavra de Deus, tá bom? Guarda na tábua do coração. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Glória a Jesus. O Senhor Jesus, ele disse no livro de João 14:6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém pode entrar no reino dos céus a não ser por mim, disse Jesus. Então somente através de Jesus Cristo é que você pode entrar no reino dos céus. Glória a Deus. Mateus capítulo 21, versículo 12. A purificação do templo. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos, coxos, e os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. Aleluia. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A purificação do templo. Quando Jesus chegou no templo, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus achou ali os cambistas. Jesus, quando entrou no templo, viu ali o povo vendendo e comprando dentro da casa que seria chamada casa de oração. Quando Jesus entrou no templo, Jesus, olhando da porta, viu aquela multidão, aquele povo que estavam ali fazendo comércio da fé das pessoas. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus ficou muito triste. Jesus indignou-se ao ver os cambistas ali dentro da casa que deveria ser chamada casa de oração. Ali o povo estava vendendo e comprando, fazendo comércio, ao invés de estar anunciando o reino de Deus, ao invés de estar anunciando a palavra da verdade, estavam fazendo comércio da palavra de Deus. E não é diferente nos dias de hoje, quando vemos em cada esquina um templo que o povo chama de casa de Deus.
comercializando a fé do povo, cobrando para anunciar a palavra. Mas Jesus, no livro de Mateus, capítulo 10, no versículo 8, Jesus diz: de graça recebeste, de graça vocês receberam a palavra da verdade, de graça vocês receberam a cura, de graça vocês receberam a libertação, de graça vocês foram libertos dos vícios, de graça vocês foram libertos da prostituição, da idolatria, da feitiçaria, de graça. Agora, vocês vão por todo mundo e preguem o Evangelho, de graça, sem cobrar. O Evangelho de Jesus Cristo, não é necessário o homem e a mulher pagar 10%. A religião tem enganado o povo. Os religiosos têm enganado as pessoas, dizendo que se você não der 10%, você irá para o inferno. Mas Jesus disse que é de graça. E aí como é que fica? Estão pagando para serem condenados. A salvação é de graça. A salvação não paga nada. A salvação da sua alma é de graça. Não paga nada. A minha família sempre chama meu pai na regular congregação. Eu não só. Com certeza. Eu já fui internado por droga, de álcool. Vocês ficam até que dias aqui. Não tem. Minha família já me esqueceu de bebida, droga. Deixa eu só pegar um pouco de leite aqui. Qualquer coisa, você pega um celular de alguém. Você conhece a parte da congregação? Conhece? O Henrique, o Genebra. Ah, tá. Ali. Por nome eu não sei o que dizer, né? Aqui tem meu telefone. Meu telefone atrás. Qualquer coisa que não tem celular, é de alguém. Aí pode contar comigo. Hoje para terminar a fé de João. Mateus também. Lucas, tem da Assembleia ou eu? Não, eu tenho um tempo prego nas ruas, praças, ou na praça, até no aqui eu fui do Paraná, eu sou do Santa Catarina. Você viu a tragédia que aconteceu lá? Nós estamos ajudando muito lá, hein, amigo? Nossa, olha, Jesus é muito bom.
uma palavra, se você puder, assim, só de Deus. Eu vou só na casa de um amigo ali, Mateus 3, Lucas 7 e João 8. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quando Jesus ele chegou no templo, os cambistas estavam ali vendendo e comprando, estavam ali fazendo comércio, a palavra de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele disse, Jesus chegou e começou a expulsar. Jesus começou a virar as mesas dos cambistas. E Jesus começou a pregar e a dizer: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês têm convertido em covil de ladrões e salteadores. A minha casa é chamada casa de oração, ladrões têm feito comércio. Glória a Deus. Os discípulos, olhando para a estrutura do templo, viram aquelas estruturas, aquelas pedras, se admiraram. E Jesus, olhando para eles, disse: aqui não sobrará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando aquela mulher chegou ao poço de Jacó, ali estava Jesus. Jesus começou a conversar com aquela mulher. E aquela mulher, conversando com Jesus, começou a perguntar para Jesus: qual é o lugar? Qual é o lugar que nós devemos buscar a Deus? Onde é o lugar? Em Jerusalém? Que naquela época as pessoas iam para o templo em Jerusalém para fazer os seus sacrifícios. As pessoas iam para Jerusalém para buscar adorar a Deus. As pessoas subiam nos montes para falar com Deus. E aquela mulher começou a dizer para Jesus: aonde é o lugar que nós devemos buscar a Deus? Aonde é o lugar que devemos buscar o Senhor? E aí você me pergunta hoje: aonde é o lugar que você deve buscar a Deus? Como aquela mulher perguntou para Jesus: em Jerusalém? É no templo? Em Jerusalém? É nos montes? Aí eu te pergunto: aonde é o lugar que devemos buscar a Deus? É na Assembleia de Deus? É na Assembleia dos homens? É onde? É na quadrangular?
é na católica, é na Umbanda, é na maçonaria, é no espiritismo. Aonde há um lugar que nós devemos buscar a Deus? Jesus, olhando para aquela mulher, respondeu: os verdadeiros adoradores adorarão a Deus, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem procurado adorar a Deus? Ou você tem procurado fazer a vontade do diabo? O diabo está aí, ó, levando multidões para o inferno. Multidões que não querem abandonar o pecado. Multidões que não querem tomar uma atitude e aceitar a Jesus. Estão caminhando de passos largos para o inferno, porque não conhecem o caminho da verdade. Porque os pastores de hoje não estão mais pregando a verdade. Os padres nunca pregaram a verdade, por causa da religiosidade, da religião. Tem que obedecer a ordem do Papa. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos entraram por esta cobiça. Muitos se desviaram da verdade. A geração que não prega mais a verdade. A geração que só anuncia o Evangelho se pagar. Jesus disse: de graça recebeste, de graça dai. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, e quando Jesus entrou naquele templo, e entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes a convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos, coxos, o escurou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se, ficaram bravos, ficaram irritados, porque Jesus veio curando, libertando, e eles só estavam querendo dinheiro, não estavam mais pregando a verdade. E é a mesma coisa nos dias de hoje. Os pastores desta cidade estão indignados comigo, porque estou anunciando a verdade. Estou aqui para desmascarar os falsos profetas. Estão só sugando o seu suor. Estão irados, estão bravos. Mas vai ter o dia do julgamento. Vai ter o dia de prestação de contas. Aquelas almas que estão morrendo. E eles não estão pregando a verdade. Aquelas almas que estão dentro do templo. E eles não estão pregando a verdade. O marido deixa a mulher e casa com outro. A mulher deixa o marido e casa com outro. Estão no adultério, estão na fornicação, e os pastores, padres, não pregam a verdade, por causa do dinheiro.
não estão preocupados com a salvação, estão preocupados com o teu dinheiro, estão pregando que Deus só quer teu coração. A palavra do Senhor nos diz, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, e o vosso Deus vos santifique, corpo, alma e espírito. Os vossos corpos, alma e espírito estejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15: sede santo, porque eu sou santo, em toda a vossa maneira de viver. Eu estou aqui nesta noite para anunciar a verdade, somente a verdade, através da palavra de Deus. Eu não vim pedir o seu dinheiro, não vim te convidar para ir para um templo religioso, não. Eu vim aqui anunciar que Jesus é o caminho. Eu vim aqui anunciar que somente Jesus liberta o homem. Somente Jesus tem a salvação, a vida eterna. Eu vim aqui anunciar a verdade. Nada além da verdade. Por isso que é necessário você entregar a tua vida a Jesus, enquanto há oportunidade, porque depois da morte segue-se o juízo. Hebreus 9:27. Depois da morte segue-se o juízo. Não haverá segunda chance. As pessoas estão sendo enganadas. As pessoas estão sendo iludidas. O espiritismo tem tomado conta do Brasil. Estão anunciando que você vai reencarnar em outro corpo. Estão pregando a mentira. Jesus diz: após a morte segue-se o juízo. O juízo de Deus. Glória a Deus. Após a morte segue-se o juízo. No livro de Provérbios, capítulo 15, no versículo 24. Provérbios 15, 24. Para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Glória a Deus. Provérbios 16, 25. Provérbios 16, 25. Há caminho que parece direito ao homem